Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, também nós fomos chamados, convocados para celebrarmos a nossa fé, para vivermos esta comunhão com Cristo. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Atendei, Senhor, as orações do vosso povo. Dai-lhe a luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus e ficou tanto acima dos anjos quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança. Na verdade, a qual dos anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai,
e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A terra inteira clama o Senhor. A terra inteira clama o Senhor. O Senhor é Rei, exulte a terra, rejubila a multidão das ilhas. A justiça e o direito são a base do seu trono. A terra inteira clama o Senhor. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Todos os deuses se prostram diante do Senhor. A terra inteira clama o Senhor. Vós, Senhor, sois o Altíssimo sobre toda a terra. Estais acima de todos os deuses. A terra inteira clama o Aleluia, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os.
Eles deixaram logo o seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, depois de ontem termos celebrado a festa do batismo do Senhor, com que terminamos o tempo do Natal, iniciamos o chamado tempo comum precisamente com a continuação desse Evangelho. São Marcos, depois do batismo de Jesus, fala-nos do início da sua missão messiânica. Com esta pregação, cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. É este o ponto de partida, o anúncio da conversão. É esta a base do Evangelho. É daqui que nasce tudo o resto. Convertermos-nos para construirmos o reino de Deus. Para construirmos este mundo pensado por Deus no início da criação e que o mal desviou do seu caminho. E Jesus começa logo a chamar alguns discípulos: André, Simão, Tiago e João. Este pequeno grupo que vai acompanhar sempre Jesus, aos quais se vão depois juntar mais discípulos, mais apóstolos. Mas estes 4 permanecem aquele grupo mais próximo de Cristo, mais íntimo. Um deles foi o primeiro Papa, mas também foi aquele que o negou, arrependendo-se. Percebemos então todo este caminho que Jesus foi fazendo com estes homens que encontrou e com as mulheres que vai encontrando, um caminho de catequese, de construção de uma comunidade. De tal maneira que nós percebemos que para alcançarmos a salvação e a conversão, não podemos apenas pensar em nós de maneira isoladamente. Não é um caminho que possamos fazer isoladamente, mas é um caminho que fazemos em comunhão, em comunidade, em família, com aqueles que estão mais perto de nós e que nos conhecem e que podem ajudar-nos na conversão, podem ajudar-nos a discernir os desafios que em cada momento nos são propostos ou nos são apresentados. Este desafio que é, de facto, viver o Evangelho no nosso mundo. Por isso é que é interessante escutarmos a primeira leitura da Carta aos Hebreus, que também começamos a ler hoje, neste início de ano de tempo comum, em que se diz que Deus falou-nos por seu Filho, de quem fez. Este Filho que está acima de todas as coisas. Mas depois há uma coisa muito interessante que este texto nos revela, é que pelo batismo também nós somos configurados com Cristo e, portanto, também nós somos filhos de Deus e também nós somos chamados a ser testemunhas do reino, testemunhas do Evangelho. E somos filhos de Deus, mais importantes que os anjos. Sim, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para construir o reino de Deus, para ser o sinal do seu amor na terra. E esta é a grande tarefa que nos é dada, sermos construtores do reino de Deus. E ao iniciarmos este tempo comum em que vamos olhando para a vida pública de Jesus, para este anúncio do Evangelho que ele vai fazendo ao longo daqueles 3 anos até à sua morte na cruz, de milagres, de palavras, de gestos, de comunhão, percebemos que de facto esta tarefa não é fácil e é complexa. É preciso tempo para podermos
nós próprios acolher a mensagem do Evangelho e deixarmos-nos transformar por ela. Precisamos de intimidade com Deus através da oração, desta vida de comunhão com Ele, não apenas pelo sacramento da Eucaristia, mas por uma vida de familiaridade com a figura de Cristo. Não apenas lendo os Evangelhos, mas de íntima união. E, portanto, precisamos de oração. Precisamos de parar para estarmos com Deus, para conversarmos com Ele, para escutarmos a sua voz, para nos deixarmos inspirar pela sua graça e pelo seu Espírito, para podermos, naquilo que é específico da nossa vida, poder colocar o Evangelho, a conversão dos corações, a transformação do mundo. Este é o desafio que Deus nos faz neste momento, de deixarmos que sejam as palavras de Deus a falar através de nós. Somos mais do que profetas, somos mais do que arautos de algum acontecimento terrível. Somos filhos de Deus, construtores do seu reino, que fazem a experiência do amor de Deus no mundo. Irmãos e irmãs, ao iniciar a sua pregação pública, Jesus convida 4 discípulos a segui-lo. Peçamos-lhe que nos fale e nos convide também a nós e digamos: ouvi-nos, Senhor Jesus. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Pelos que são chamados por Jesus a arrepender-se, pelos que se arrependem e acreditam no Evangelho e pelos que Ele convida a deixar tudo e a segui-lo, oremos. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Pelos homens de ontem que não quiseram ouvir a Deus, pelos de hoje que rejeitam o Filho e o perseguem, e pelos de amanhã que vierem a adorá-lo como nós, oremos. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Pelos que defendem os direitos humanos e civis ameaçados, pelos crentes que não têm liberdade religiosa e pelas crianças a quem ninguém fala de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Pelos pecadores cuja vida corre perigo, por todos os homens a quem tiram a liberdade e por aqueles que levantam a voz contra a mentira, oremos. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Pelos casais praticantes desta comunidade, pelos jovens que se tornam pescadores de homens e pelos que romperam as redes, mas voltaram a consertá-las, oremos. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Senhor, convertei os nossos corações, iluminai os nossos olhos com a luz do céu e fazei que vos sigamos para sempre. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo, e fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo vosso verbo criaste o mundo e tudo governais com justiça. Feito homem, vós no-lo deste como mediador, para nos anunciar as vossas palavras e chamar-nos a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, é a verdade que nos liberta, é a vida que nos enche de alegria. Por meio do vosso Filho, reunis numa só família todos os homens que criastes para dar glória ao vosso nome, resgatados com o sangue da sua cruz e marcados com o sinal do Espírito Santo. Por isso, agora e para sempre, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificastes sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Deus Todo-Poderoso, pela participação nestes santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo, conformai-nos à imagem do vosso Filho e fortalecei-nos no vínculo da unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo António, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da Igreja, reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé, se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhes levemos fielmente a boa nova da salvação e sigamos, juntamente com eles, o caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos, cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos e os mártires, com os santos Francisco e Jacinta Marto, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou a entreis em entrada, mas dizei uma palavra e eu Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
moradores da minha colina, uma bênção. A messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Também nós somos chamados por Cristo pelo nome para sermos seus discípulos. Vamos, de facto, ao encontro dos irmãos para os trazermos à luz de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.